Alessandra Rodrigues. Panorama no ar, aqui pela 104,1. Você que nos acompanha no YouTube, no aplicativo, no radinho de pilha, também quem está como internauta aí no imirante.com, você também pode acessar o link e acompanhar aqui o nosso estúdio, nosso debate, participar também conosco desta terça-feira, trazendo os principais destaques. Teve já a operação da Polícia Federal, infelizmente, né? Aquelas fraudes, na verdade são indícios de fraudes, né? No processo de licitação aqui no estado do Maranhão, voltados para a educação. Então, tudo isso nós vamos acompanhar na tarde de hoje no Panorama. Nosso boa tarde também para o Ronaldo, para o Wallace Brito, para o Olívio Ricardo. Ronaldo, hoje um dia bem movimentado em relação não só a essa questão de processos de licitação aqui no estado do Maranhão, alvo da operação da Polícia Federal, principalmente recursos voltados para a parte da educação aqui no estado. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Wallace, Olívio, nossos queridos ouvintes. É verdade, muito movimentado a Assembleia hoje. Foi um início de manhã muito tenso. Eu estive por lá, cheguei por volta das 7h40 da manhã e vi, né, os agentes da Polícia Federal adentrando a Assembleia, né, se identificando ao gabinete militar para ter acesso ao gabinete da deputada que foi alvo da operação. Então foi assim, o início de manhã movimentado e um pouco tenso também na política aqui do Maranhão. Exatamente, Wallace, não só aqui na capital maranhense, mas também no interior do estado, tendo em vista que essa operação também visou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em São Luís, em Caxias e em outros municípios também. São José de Ribamar, né? Buriti, Joselândia, Presidente Dutra, algumas cidades. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, bancada. Realmente, uma operação que cumpriu esses mandados de busca e apreensão, e o que chamou a atenção também foram os materiais, né, apreendidos, joias, e aí relógios, brincos, né, joias de ouro, também uma quantia em dinheiro, uma quantia voluptuosa, além de carros, esses bens, né, uma origem ilícita, de acordo com a Polícia Federal. E que, é claro, uma operação que atingiu a alguns representantes da classe política e, com certeza, isso teve uma repercussão muito grande, inclusive com notas, né, dos próprios investigados, ou dos próprios alvos da operação. Agora, uma investigação que não iniciou hoje, ontem, mas no ano de 2022, tendo em vista a apreensão até de uma quantia significativa, mais de R$500 mil, né, que foi apreendido aqui no estado do Maranhão, naquela situação na BR-316, em Peritoró, em que a Polícia Rodoviária Federal fez uma fiscalização e encontrou, né, dinheiro aí com uma dupla, não é isso, Olívio Ricardo? Boa tarde, Alessandra, boa tarde, companheiro de bancada. Exatamente, essa operação de hoje tem todo um plano de fundo, tem todo um contexto que teve a origem justamente nessa apreensão e logicamente, como o Estado está vivendo um momento político bem intenso, né, pode-se dizer dessa maneira, que envolve não só a política local, como o judiciário, decisões e tal e tudo, investigações. Então, tudo isso é utilizado também ali nesse plano de fundo para especular, para tentar promover algum tipo de narrativa que em muitos casos nem nada a ver uma coisa com a outra, né, Alessandra? Exatamente, Olívio. Então, esse é o principal destaque, né, pelo menos do dia. A principal notícia do dia aqui no estado do Maranhão foi justamente essa operação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, com esse início, né, com essa apreensão de mais de R$500 mil na BR-316 no ano de 2022, foi até em janeiro, eu recordo muito bem. Eu fiz essa atualização até ainda na Mirante News, na Mirante AM, né, na época e tudo, que a Polícia Rodoviária Federal tá fazendo aquela fiscalização de rotina em Peritoró e acabou encontrando, né, essa quantia significativa, esse dinheiro não declarado, né, não declarado, época, né? 2 pessoas foram conduzidas para a sede da Polícia Federal lá em Caxias. Eles falaram que o dinheiro era deles e depois a polícia descobriu que o veículo, né, que estava sendo utilizado por essa dupla estava no nome ainda da mãe da deputada Daniela, que na época se manifestou, disse que o veículo tinha sido vendido há pouco tempo. Então, a partir disso, a Polícia Federal iniciou as investigações, foi cruzando também
também informações, dados, os aparelhos celulares foram apreendidos também dessa dupla e eles conseguiram cruzar essas informações e hoje deflagraram essa operação aqui no estado, principalmente nos municípios de Caxias, aqui na capital maranhense, como o Ronaldo já frisou, teve como alvo principalmente o gabinete da deputada Daniela na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São José de Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, em Joselândia também a residência de um secretário da Educação foi alvo também dessas apreensões e também em Teresina, no Piauí, né? Não foi só aqui no estado do Maranhão, mas essas apreensões também ocorreram em Teresina, no Piauí. Foram 45 mandados de busca e apreensão e a polícia, como o próprio Wallace Brito já frisou, foram joias, foi um cheque no valor de R$350 mil que foi apreendido. Vi também algumas imagens que foram compartilhadas pela Polícia Federal, demonstrava até eles encontraram um aparelho celular dentro de no fundo falso de uma pia também. De banheiro, né? E esse foi no fundo falso de uma pia, Oliver Carlos. Na primeira participação do Wallace, ele até pontuou isso, né? Que ele se surpreendeu hoje. Sinceramente, essas operações que envolvem desvios, que envolvem todo desvio, corrupção em política aqui, estranho, Ronaldo, vai ser no dia que a Polícia Federal chegar lá e não encontrar um relógio importado, não encontrar uma obra de arte, não encontrar um talão de cheque, algumas vezes assinado, ou então pelo menos sem conto. No dia que acontecer isso, alguma coisa vai estar estranha, né? É verdade. Não me assusta mais. Agora, de fato, infelizmente não me assusta mais. Agora, de fato, foram volumes bem destacados, né? Chama apreensão muito também de carros, né? De automóveis, e em vários endereços, né? Ou seja, para a polícia poder chegar e acompanhar vários e ter vários alvos assim, com certeza a investigação foi muito bem consubstanciada, né? Agora também um detalhe que não pode passar despercebido, eu acho que esse que é o principal alvo da discussão, é porque é recurso público, gente. É de uma das pastas mais sensíveis, é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, algo que a gente vê, por exemplo, as nossas escolas, né? A educação básica aqui no estado do Maranhão, é muito triste, né? Ver a realidade do ensino público aqui, e é um dinheiro que deveria ser melhor aplicado pelos indícios apontados pela Polícia Federal. Foi um recurso desviado, foi um recurso que não chegou para justamente mudar a realidade dos alunos, né? Da educação aqui no estado, Ronaldo. Exatamente, é um reflexo que a gente vê ainda negativo aqui no Maranhão. Crianças fora da sala de aula, sem conseguir a matrícula nas escolas públicas, né? A falta de creches em muitos municípios. Então é uma educação que ela precisa de incremento de investimento, de investimento de recurso público mesmo. E aí o dinheiro público está sendo desviado, né? Isso. Até porque, infelizmente, o nosso cenário ainda é de escolas com buracos, né? Com sem telhado, escolas que não têm capacidade de infraestrutura nenhuma. Chão batido. O transporte público, o transporte para a educação ainda muito carente, muito com ônibus velhos, quando tem situações que envolvem também merenda escolar. Então, assim, quando a gente fala em qualidade em educação, em pleno 2025, a gente pensa assim, se comparar com o sistema privado, não é, Ronaldo? Tá muito grande, a diferença tá muito grande. Exatamente. E quando a gente aponta uma investigação dessa, a gente vê que, de fato, mais uma vez, a gente vai voltar para aquela mesma máxima aqui do panorama. Não falta recursos para determinados setores, para determinadas áreas, né? Enquanto muitos estados aí estão investindo em robótica, por exemplo, Ronaldo, em escolas de municipais ali, escola pequena, que a gente vê no interior de alguns estados, inclusive do próprio Nordeste aqui, escolas pequenininhas ali, com volume de investimento na educação ao ponto de oferecerem robótica, de oferecerem cursos além da grade comum, né? Tecnologia, enquanto aqui no nosso estado do Maranhão a gente está discutindo o quê? A qualidade da merenda, infraestrutura mínima de banheiro, prédio tem capacidade de atender. Gente, não dá mais. E por isso que esse tipo de investigação tem que acontecer mais e mais vezes, e a população tem que estar de olho, porque esse tipo de gestor, se ele está fazendo isso,
não tem como ele alegar que ele está fazendo um bom trabalho para a população, porque é através da educação que a gente vai mudar esse país, gente, e não tem como, não tem outra alternativa, não tem tigrinho, não tem outra alternativa, não tem YouTube, não tem Instagram, é a educação, gente. E assim, é mais uma situação que mostra que dinheiro não falta, o dinheiro que vem do governo federal, ele entra nos municípios para que justamente os prefeitos, os municípios, eles possam fomentar a política de educação. Às vezes é um dinheiro que chega e que não deveria chegar, como no caso, por exemplo, daquelas inserções de dados falsos, né, de alunos matriculados e tal, no EJA. Exatamente. Tem gestor que coloca até nome de aluno morto, de gente morta, na verdade, para inflar os dados para receber mais dinheiro. E aí recebe o dinheiro e não consegue aplicar na educação, né? Ou que residem em outros municípios muito, muito distantes e até às vezes fora do estado. Exatamente. Que você tem que encaminhar esses dados oficiais. Então, assim, a gente se pergunta, diante de um cenário como esse, de gestões que inserem dados falsos e que mesmo assim conseguem captar um grande poderio financeiro na área da educação, na área da saúde também, que a gente não pode esquecer, né? De procedimentos que são feitos aí, vários testes de HIV, enfim, cirurgias que às vezes o número é maior do que a própria população de uma cidade, mas isso é inserido de forma falsa para captar mais recursos. Então, assim, diante de um cenário como esse, em que o dinheiro chega e não é aplicado, pelo contrário, é desviado, como aponta aqui a investigação, qual que é o futuro do nosso povo? Dá para vislumbrar alguma melhoria? Dá pra gente pensar assim, que as coisas vão melhorar daqui pra frente? Porque, assim, no final de tudo, das contas, e aí tem políticos envolvidos, a política é sobre a vida das pessoas, né, gente? É sobre como você sustenta um estado grande, um estado que te cobra muito, para que você tenha benefícios em troca. E aí esses benefícios não chegam por conta de atuações fraudulentas. Então, é difícil assim imaginar um futuro legal para a população de Caxias e de outros municípios. Agora, né? Pelo volume de cumprimento de mandados de busca e apreensão, Ronaldo, essa investigação para mim fica muito clara que há sim fortes indícios que apontam que se trata de uma organização criminosa. Isso que aponta é a própria Polícia Federal. Para mim isso fica muito claro com o avançar das investigações e foi uma investigação, como eu disse anteriormente, que não iniciou em 2025, foi em 2022 com a apreensão daquela quantia significativa, né? Mais de R$500 milhão que foi apreendido aqui no estado. Então isso não passa despercebido também. Essas apreensões que foram feitas são materiais que foram apreendidos. Que tinha esquecido, né? Que tinha esquecido. Isso não pode passar despercebido. Depois daquela notinha lá, o carro não é meu, não é de... Pronto, passou. Não, exatamente. Né? Então nós temos aí atores com mandato em exercício, né? Nós temos ex-gestores públicos, nós temos secretários e tudo, alvo dessa investigação, ou seja, não dá para ignorar, não dá para dizer que é uma operação montada pela PF sem indícios, sem base, né, de provas e tudo. Agora resta saber qual vai ser o encaminhamento disso, né? Quais serão os próximos passos, né? A Polícia Federal ela vai começar a ouvir agora, na verdade já começou hoje. Já começou a ouvir aí os investigados, né? Já começou a ouvir os investigados e a gente precisa saber que tipo de conclusão nós teremos ao final de todo essa investigação, quando o encaminhamento for dado à Justiça Federal. Os principais alvos, né? A deputada Daniela, do PSB. Ela é do PSB. Isso, o namorado dela, o Fábio Gentil, que é ex-prefeito de Caxias e também atual secretário de Agricultura e Pecuária do Maranhão. E nós temos também outras pessoas que foram alvos, como a prefeita de Buriti Bravo, a Luciana Borges Leocádio, o secretário de Administração de Caxias, o Otton Luiz Machado, a ex-secretária de Educação de Caxias, a Ana Célia Pereira, o ex-secretário de Finanças de Caxias, José de Macedo Simão. São pessoas também que foram alvos dessa investigação. Teve também um secretário de Educação de Joselândia, que também foi alvo dessa operação por parte da Polícia Federal, tendo em vista alguns mandados de busca e apreensão que foram cumpridos
estados também no município. E das pessoas citadas, a Daniela, a deputada Daniela e o secretário também, né, o Fábio Gentil, eles se manifestaram. Nós vamos trazer essas manifestações daqui a pouco, né, no segundo bloco, nós traremos essas manifestações, inclusive até com repercussão, né, de familiares do próprio secretário Fábio Gentil. Panorama na Mirante News FM. Atenção pescadores, a Viridian informa que a atividade de pesquisa sísmica 3D, de nome Projeto Megabar Ceará, tem previsão de início em setembro de 2025. Essa atividade, autorizada pelo IBAMA pela licença número 1640-2025, será realizada pelo navio sísmico Renfort Tétis e acompanhada pelas embarcações Thor Freja e Lide G. A operação ocorrerá a mais de 75 quilômetros da costa do município de Araioses, Maranhão, em profundidade majoritariamente superior a 200 metros. A previsão de término da atividade é em dezembro de 2025. Por segurança, solicitamos que mantenha uma distância mínima de 5 milhas náuticas da proa, popa e laterais do navio sísmico, pois ele está rebocando 12 cabos sísmicos, com 10 quilômetros de extensão e, devido a isso, possui condições de manobra restrita. Para mais informações, ligue para a Cardume a cobrar pelo telefone 889-8855-0320. Repetindo, 889-8855-0320 ou mande e-mail para ouvidoria@cardumebrasil.com.br. Consulte também as colônias, federações e sindicatos de pescadores de sua região. Clínica Bem Família, você resolve tudo em um só lugar. Consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, pequenas cirurgias e muito mais. São 8 unidades em São Luís prontas para te atender com agilidade e um time completo de especialistas. Preço que cabe no seu bolso sem perder qualidade. Atendimento por plano de saúde particular. Fale com a gente, agende agora mesmo pelo WhatsApp 9891784122. Clínica Bem Família, há 10 anos cuidando bem de você. Minha casa tá pronta, agora eu tenho meu lugar. Vem minha família feliz e os meus filhos a brincar. Alegria e satisfação. Você tem na Potiguar. Pensou em construir, pensou em reformar. Potiguar, o melhor é acabamento do seu lar. Vem pra Potiguar. Potiguar. O que é notícia você ouve na Mirante News FM. Acesse o nosso portal mirantenews.com. Baixe nosso aplicativo gratuito Mirante News FM, disponível para smartphones e também Android e iOS. Alessandra Rodrigues. São 17h17 aqui na Rádio Mirante News FM, em apresentação do Panorama, destacando, né, o que foi notícia ao longo do dia, e a gente não pode deixar de falar sobre essa questão da operação da Polícia Federal, porque é dinheiro público, pessoas que atualmente ocupam, né, cargos e que têm mandato são investigados, e é um recurso assim que deveria mudar, né, a vida de crianças, quem está na base realmente da educação. E a gente sabe, Alessandra, que esse processo de educação é um processo que é longo, gente, é longo, de transformação pela educação é longo, e a gente continua acompanhando que as determinadas práticas não mudam no nosso estado. Constantemente operações que envolvem justamente essa área sensível da educação, e a outra área mais sensível ainda, que é a saúde, né? Então a gente tem aquela sensação que os anos passam, as políticas públicas tentam mudar, tentam alcançar, abranger a maior quantidade da população que precisa de fato, mas a realidade não consegue ser mudada, porque quem tem que mexer os pauzinhos ali para a política ser implementada de maneira correta não faz. Aí o tempo passa, Ronaldo, e aí mais gerações se atrasam e mais gerações do nosso estado ficam para trás. E o que é impressionante é como eles conseguem se articular, né, ao longo do que a gente tem visto, não só de operações deflagradas aqui no Maranhão, mas também em âmbito nacional. Otimizar a corrupção, né? Otimizar e encontrar os meios ali que até de uma certa forma acabam camuflando para ser uma questão assim legal, mas que com a investigação mesmo ali a fundo, né, em virtude disso, a polícia consegue realmente identificar essas fraudes, né, que ocorrem principalmente nesses recursos voltados para a educação, saúde, como
como o Olívio Ricardo ele mencionou. Agora nós traremos também as manifestações, né, dos citados e também dos investigados, né, os principais alvos dessa investigação. A deputada Daniela do PSB, ela se manifestou, Ronaldo, até mais cedo, né, por meio das redes sociais, encaminhou uma nota à imprensa. Exatamente. A nota da deputada Daniela, ela é deputada estadual, né, atua aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão e ela pertence ao PSB. A nota é o seguinte: a deputada estadual Daniela confirma aqui, na data de hoje, 19, a Polícia Federal realizou a operação em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Reforça que não há qualquer indício de irregularidade em sua atuação parlamentar e que confia plenamente no trabalho das instituições. Sua equipe jurídica acompanha o caso de perto e está inteiramente à disposição para eventuais esclarecimentos. A deputada Daniela segue com consciência tranquila e reafirma o seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito ao interesse público. Também o ex-prefeito de Caxias, né, o Fábio Gentil, e atual secretário de Agricultura e Pecuária do Maranhão, ele se manifestou no perfil dele oficial, né, no Instagram, nas redes sociais, também encaminhou uma nota à imprensa que diz o seguinte: Fábio Gentil informa que nesta terça-feira, dia 19, sua residência recebeu uma diligência conduzida pela Polícia Federal, ressalta que não há qualquer fato que desabone sua conduta e reafirma sua confiança no trabalho das autoridades competentes. Reitera que sua prestação de contas referente ao período em que esteve à frente da Prefeitura de Caxias, entre os anos de 2021 e 2024, foi integralmente aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado sem qualquer indício de irregularidade ou má aplicação de recursos públicos. A assessoria jurídica acompanha todos os desdobramentos e se coloca à disposição para prestar os devidos esclarecimentos. Com tranquilidade, o líder político reforça sua postura ética e seu compromisso com a legalidade, a transparência e a defesa do interesse público. Foi o que ele mencionou por meio de nota. Agora também tiveram outras manifestações, Wallace, de membros da família do Fábio Gentil, tendo em vista que os nomes foram também ventilados, né, por alguns setores da comunicação. Pois a filha do secretário Fábio Gentil, a deputada federal Amanda Gentil, ela se pronunciou, soltou uma nota, né? Disse o seguinte: no dia de hoje tomei conhecimento da operação realizada pela Polícia Federal em Caxias, que foi noticiada de forma equivocada envolvendo meu nome. Até o momento não fui acionada pelas autoridades competentes, mas me coloco inteiramente à disposição para colaborar sempre que necessário. Meu mandato sempre foi pautado pela responsabilidade e pela transparência, princípios que continuarão norteando a minha atuação pública. E o prefeito, né, de Caxias também se manifestou. Gentil Neto. O prefeito Gentil Neto, que é o sobrinho lá do Fábio Gentil. E a nota diz o seguinte: o prefeito de Caxias, Gentil Neto, tomou conhecimento da Operação Lei do Retorno, realizada nesta terça-feira pela PF, que investiga a aplicação de recursos na gestão anterior. Desde o início foi determinada a colaboração integral de todos os setores da administração municipal com fornecimento das informações solicitadas. Esclarecemos que o prefeito não é alvo da operação, não tendo seu nome citado nem investigado, e sua residência não foi objeto de diligências. Prezamos pelo compromisso da gestão com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e a eficiência administrativa, princípios que têm sido observados de forma rigorosa. Reconhecemos e valorizamos o trabalho das forças de segurança do Brasil, em especial da PF, pelo fundamental papel na defesa da lei, da ordem e da sociedade. Agora, a Polícia Federal também, ela até falou como é que funcionava esse esquema, né? Parte dos valores contratados dos recursos do Fundeb eram desviados para os servidores públicos, né, envolvidos nas fraudes por meio de manipulação de licitações e também os crimes, né, que caso, né, essas pessoas elas sejam condenadas, venham a responder, que no caso é formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Agora, Ronaldo, esse clima de operação na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão teve quórum, a deputada Daniela participou da sessão de hoje, como é que ficou também esse clima, né, na Lema aqui na capital maranhense? Pois é, a sessão de hoje foi um pouco tensa na Assembleia, na verdade não houve quórum para a deliberação de projetos, não houve análise na ordem do dia, né, chama-se ordem do dia, então não houve apreciação porque não havia quórum, só tinham 15 deputados em plenário. E ela foi uma sessão mais curta nesse sentido, né? Já começou lá no grande expediente, né? Foram aí uma média de 5 a 6 deputados apenas que utilizaram a tribuna. Essa sessão
que já começou por volta ali das 9h40, se estendeu até umas 11h30, mas mais um embate que houve entre oposição e governo sobre outros aspectos, né? O Rodrigo Lago levantou a questão do gasto dos recursos por parte do governador Carlos Brandão em viagens oficiais. Ele até se manifestou. Exato. E a base governista rebateu. Coube ao deputado Iglesio, por exemplo, a rebater. Mas assim, ninguém falou sobre o caso Daniela, né? A própria Daniela, a deputada Daniela, ela não compareceu ao plenário, ela não participou da sessão, e o clima percebia-se, né? Ali nos corredores da Assembleia, entre os servidores, entre os assessores e os demais deputados, e o clima era de tensão mesmo, era um clima tenso, porque eles viram os agentes da PF exatamente no gabinete, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu cheguei, era 7h40 da manhã, os agentes da Polícia Federal, eles estavam se identificando ao gabinete militar, que são os policiais militares que fazem a guarda da Assembleia, né? A segurança da Assembleia. Então eles se apresentaram, né? Apresentaram ali o mandado de busca e apreensão. Ainda bem que teve a revogação do decreto do governador, né? Porque senão ia ficar sem segurança na Assembleia. É verdade. E aí coube ao gabinete militar, aos policiais militares, né? Liberar esse acesso aos federais. Sim. E aí, então, ou seja, logo na recepção da Assembleia, então, os servidores acompanharam essa movimentação, né? Havia uma viatura da PF estacionada na porta, e pelo menos os policiais federais que eu vi estavam à paisana, não estavam fardados. Não sei se outros que cumpriram o mandado de busca e apreensão estavam fardados. Os que eu vi, eles estavam à paisana. Agora, a princípio, quando os federais chegaram, ninguém sabia que era destinado ao deputado Ninguém sabia. Ao gabinete da deputada. Exatamente. Né? Daniela, né? Essa informação, ela correu ali ela começou a surgir o burburinho nos corredores uns 10, 15 minutos após a entrada dos policiais. E a identificação dos mesmos. E já sabia, porque aí já sabia para onde eles estavam se dirigindo. Os gabinetes, são 2 corredores de gabinetes, e aí é um do lado do outro. Então, quando eles viram a movimentação dos policiais entrando em gabinete X, então todo mundo ali passou a saber que a deputada Daniela era alvo da operação. Aí com documentos, né, apreendidos. Isso, eles saíram com documentos, né, com o arquivo que eles agora estão colhendo como provas, né? Os indícios já tinham baseados aí, era a base da investigação, e agora eles colheram documentos no gabinete dela. Pra dar robustez também, né, o inquérito policial. E nas residências em que eles cumpriram, né? Tanto em Caxias, se eu não me engano, foram na residência da mãe dela, da mãe da deputada, né? Então eles foram nas residências e no gabinete, colheram documentos, e agora vão seguir com as investigações, ouvindo aí os investigados, os alvos. Agora, você citou também, Ronaldo, que o Rodrigo Lago, ele falou, né, sobre os gastos do governador, né, em relação às viagens. Tem até uma manifestação do próprio governador, Wallace. Ele se manifestou mais cedo, e a gente pode trazer também essa manifestação do governador, porque eu acredito que seja importante, né, tendo em vista também que é uma forma de transparência, né, para com a sociedade. Exatamente. E que mostra justamente de que forma, né, que são feitos essas viagens, né, e quais benefícios também, porque há rodadas de negociações também e recursos, né, que acabam chegando no Maranhão a partir dessas viagens. Pois é, inclusive isso foi levantado, né, lá na plenária, lá na Assembleia Legislativa, e aí o governador lançou uma nota, né, um comunicado, na verdade. Diz o seguinte: missões internacionais são comuns em um governo com prospecções. Nossa ida à França e à Suécia, de 30 de junho a 7 de julho, seguiu todos os trâmites legais em eventos e reuniões oficiais que contaram, inclusive, com a presença de autoridades do Brasil e do mundo. Os custos alegados pela oposição são falsos e nem se aproximam da realidade. As informações verdadeiras podem ser acessadas no portal da transparência, com valores pagos em moeda estrangeira, 6 vezes maior que a nossa, incluindo a presença de nossa equipe técnica, tudo em conformidade com os termos de regulamentos estaduais. Mas os resultados dessa missão são reais e calculáveis. Reunimos com a Oil Group, primeiro projeto industrial na zona de processamento de exportação de Bacabeira, ZPE. Recebemos um certificado de zona livre da aftosa sem vacinação. Reunimos com os conselheiros da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne. Fomos à Unesco solicitar que os certificados de patrimônio da humanidade do Parque dos Lençóis Maranhenses e Complexo Cultural Bumba Meu Boi fossem entregues no Maranhão, algo que acabou de acontecer nos dias 14 e 15 de agosto.
Participamos do Fórum Brasil-França, reunimos com os maiores donos de frigorífico do Brasil para que o Maranhão possa atrair investidores. Estivemos na sede da Sterga, empresa referência em tecnologia para plantas integradas de hidrogênio verde. Enquanto buscamos desenvolvimento para o Maranhão, novos caminhos e mercados tentam desmerecer esforços com má fé e desinformação. Vamos tomar as medidas legais para que respondam na justiça. Portanto, a manifestação também, né, do governador do estado, tendo em vista esse pronunciamento que foi feito, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na volta do intervalo, nós traremos informações, agora trazer esse cenário também político, né, a movimentação. Tem nova pesquisa também, né, encomendada aqui pelo imirante.com, e a gente vai trazer esse cenário sobre justamente o ano eleitoral, né, que está por vir, que é 2026, quem são os nomes, como é que está, principalmente essa questão dos percentuais. São 17 horas e 30 minutos. Panorama